pedir demais, eu ia pedir os irmãos para ficar todos no meio. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos o tema Uma Vida Reta. Uma vida reta. O texto que nós vamos ler é o Salmo 101, versículo 6. Esse é o nosso tema. Os irmãos vão perceber que eu estou dando uma sequência ao... Hoje eu não vou falar de justiça, mas vou continuar nessa sequência de uma vida justa. O Senhor tem falado comigo sobre compartilhar com os irmãos sobre o que é uma vida reta. E uma das coisas que vai surgir no nosso assunto é andando no caminho reto. Então, o texto do Salmo 101, versículo 6, o Senhor diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Portanto, há um caminho reto, há uma vida reta que não é tortuosa, em que nós devemos andar e que o Senhor nos convida a andar. Eu quero orar com você nessa noite, antes da palavra. Pai, obrigado mais uma vez. O privilégio de nos reunirmos na quarta-feira em Marlborough. E o propósito é estudar a Tua palavra. E aqui nós queremos sujeitar a nossa vida à retidão da Tua palavra e pedir ao Senhor, vem ajustar e trazer uma retidão, vem trazer um alinhamento ao nosso espírito, ao nosso coração, à nossa mente. Pai, eu peço que cada um de nós agora sinta o desejo de ter uma vida reta, de andar num caminho reto, um caminho sem curvas, Senhor, um caminho próspero, um caminho focado no Senhor. Pai, abençoa o nosso estudo essa noite, o nosso coração. Senhor, o Senhor conhece cada coração que está aqui, onde está cada um, cada fase, cada necessidade essa noite. Eu proclamo que a Tua palavra vem sobre a nossa necessidade de nos alimentar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês que está aqui. Vamos ver os irmãos aqui. Muito bem, irmãos, eu quero começar falando sobre o tipo de vida que nós vivemos. Nós não somos as pessoas do mundo, nós somos as pessoas que vivem a vida cristã. Essa vida cristã, ela deve ter algumas características e algumas qualidades que devem ser diferentes de uma vida que não é cristã, tá? Então, a pergunta que eu quero fazer é: que estilo de vida nós devemos ter a expectativa de ter no nosso andar com Deus? Essa é uma pergunta importante de nós meditarmos, porque a vida de muitos cristãos é uma vida cheia de problemas que não eram para existir, de situações que não eram para acontecer, tá? Então, assim, que tipo de estilo de vida a gente deve ter a expectativa de viver quando a gente está servindo ao Senhor? E eu quero enfatizar hoje, servindo ao Senhor por muito tempo, porque a palavra hoje, ela vai mostrar que nós precisamos de um tempo caminhando com Deus para que Ele vá alinhando o nosso caminho. Deus não alinha todas as coisas e não coloca toda a retidão em nossos passos no comecinho da vida cristã e fica tudo pronto. Na verdade, nós precisamos de um tempo de caminhada para que Deus vá alinhando as coisas. E eu quero já começar a pedir a nossa paciência e a nossa expectativa de dar a Deus um tempo para Ele alinhar as coisas em nossa vida. Eu sei que nós amamos o Senhor e muitos de nós aqui está com pressa de que Deus acerte as coisas, mas o Senhor, Ele toma um tempo. Porém, quando esse tempo tem passado, nós devemos ter a expectativa de estar vivendo uma vida reta. E aqui eu queria realmente aplicar o conceito da palavra retidão, reta, que é uma reta mesmo, é sem curvas, é sem altos e baixos, é uma estrada plana
e sem curva, tá bom? A vida reta que eu estou trazendo para nós meditarmos como característica e estilo de vida da vida cristã, segundo a palavra de Deus, os textos vários que nós vamos ler hoje à noite, é uma vida reta. É como um retão, sem curvas e sem altos e baixos. É uma vida plana e reta, ok? Então, eu queria ler alguns textos só de passagem para vermos o conceito bíblico, onde quero começar no livro de Jó, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 1, onde o Senhor dá testemunho da vida reta de Jó. Ele mesmo, no começo do livro, declara que essa pessoa é um homem justo. Então, Jó, no capítulo 1, no verso 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era um homem íntegro e reto. Agora, preste atenção na característica da retidão. Ele temia a Deus e se desviava do mal. Tá? Então, eu vou colocando algumas características aqui para a gente ir discernindo esse caminho de retidão em Deus. A pessoa que vive na retidão se desvia do mal. E aqui você pode ver que o mal aparece, se apresenta no caminho do justo, tá? No caminho daquele que está vivendo uma vida reta, no caminho do reto. Então, por exemplo, você estabeleceu essa reta, e não é porque você está indo numa vida reta que não vai haver mal nesse caminho. Na verdade, o mal vai se colocar no caminho, se apresentar no caminho, se sugerir no caminho, e para você continuar a retidão, você vai ter que se desviar dele. Então veja que a retidão não é um caminho torto, mas para que a retidão permanecer, você tem que se desviar do mal. Outra coisa que eu gostaria de sugerir aos irmãos para meditar nessa palavra aqui, eu não sei se você já meditou nessa frase, onde várias vezes no livro de Jó, já, né? O escritor diz se desviar do mal, tá? Se desviar do mal é algo que a gente tem que ter a expectativa de que o mal vai vir, ele vai aparecer. E isso significa que você vai ter que permitir o mal ser. Você vai ter que permitir ele ser. Porque quando se fala que a gente se desvia, a gente se desvia para deixar o mal passar. Porque ele tem o direito de ser. Então a gente tem que ter essa ideia de que nem sempre a gente vai tirar o mal do nosso caminho, mas a gente vai se desviar dele e não ser contaminado por ele. Não sei se vocês estão entendendo bem o que eu estou falando, porque, de certo sentido, o mal tem a sua hora, ele tem o seu momento, ele tem o seu tempo. Por exemplo, todos nós não estávamos na expectativa, todos nós estávamos na esperança de que esse não fosse um tempo de esquerda no Brasil. Só que agora nós vamos ter que nos desviar. Os brasileiros, especialmente os que vivem lá, vão ter que se desviar de uma coisa que foi impossível impedir de acontecer. Não é? Então, tem situações em que você não vai impedir elas de virem, você vai ter que permitir que elas venham. Jó, capítulo 4, versículo 6, continua o testemunho. Porventura não está na tua confiança no temor de Deus e a tua esperança na retidão dos teus caminhos? A Bíblia está falando da retidão dos caminhos, caminhos retos, tá? E aqui, quem já foi na Flórida, queria só lembrar aqui, né? Você pegando aquele retão e bota no cruise control e vai adiante. É isso que eu quero discutir essa noite, é só esse conceito, uma vida reta, tá? Então, a vida reta, ela está num caminho reto, tá? O caminho tem que ser reto. Salmo 37, o versículo 14, a Bíblia traz o conceito da retidão. Hoje, nós queremos endireitar os nossos pés e levá-los por um caminho reto. O Salmo 37, verso 14, os inimigos têm puxado da espada e têm entesado o seu arco para derrubarem o pobre necessitado,
para matarem os que são retos no seu caminho. Então veja que há pessoas cujo caminho é straight, reto, ok? Eles seguem adiante, eles vão em frente. Provérbios, capítulo 4, verso 26. E esses textos são só de passagem, antes de entrar no estudo. O verso diz: pondera a vereda de teus pés, serão seguros todos os teus caminhos. Como diz a sua versão aí, que é diferente da minha? A minha fala, reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Alguém tem a palavra reta aí no seu texto ou não? É. That's ok. Vamos para Provérbios 15, o versículo 19. 15, 19. O caminho do preguiçoso é como espinhos, mas a vereda dos justos é uma estrada real, uma estrada reta. Pois é, você percebe que isso, ele está sempre falando dessa linha, dessa reta, tá? Eu sei que a gente está falando um conceito teológico, mas eu quero que você aplique isso na sua vida prática. Minhas emoções têm que ser straight. Minhas finanças têm que ser straight. Meus relacionamentos têm que ser straight. Meu casamento tem que ser straight. Eu só estou, no começo desse texto, desse estudo, estabelecendo o conceito de reta, porque depois nós vamos aplicar na nossa vida aqui. Provérbios 16, versículo 17. A estrada dos retos, olha só, desvia-se do mal. E o que guarda o seu caminho preserva a sua vida ou a sua alma. Então, nós vamos rapidamente aqui, eu vou mencionar Oséias 14, 9. Eu sei que é um pouquinho difícil achar Oséias, mas eu vou ler para não perder o tempo. Oséias 14, 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas e prudente para que as saiba? Veja, é o último versículo do livro de Oséias. Porque os caminhos do Senhor são retos, tá? E os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, veja que os caminhos do Senhor, o transgressor não consegue andar por uma vereda reta, contínua. E olha, retidão é perseverança, retidão é continuidade, retidão é consistência, retidão é subida, continuidade. Os transgressores, eles não conseguem andar pelo caminho reto do Senhor. Agora, só para finalizar, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, tá? No capítulo 12. E eu não estou explorando os textos que eu estou lendo, apenas lendo os textos. No capítulo 12, no versículo 13 de Hebreus. Fazei veredas retas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Não só nós temos o caminho de Deus, que é um caminho reto, mas devemos fazer para nós veredas retas, devemos planejar. Isso significa que nós também podemos alinhar o nosso caminho. Fazei veredas retas para os vossos pés. Muito bem, eu vou entrar agora no nosso estudo, depois de falar esses poucos conceitos, onde o primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte: uma vida reta é uma vida focada, foco, tá? Uma vida reta é uma vida focada. Eu quero falar sobre o foco da vida, porque tem pessoas que não têm foco, tá? Elas não têm retidão, porque elas não têm um foco claro na vida onde elas estão seguindo, tá? O foco fala de você não perder o alvo diante de si. O que é foco? Não perder o alvo que está diante de si. E deixe-me dizer que Satanás, ele trabalha no business da distração. Então você estabelece um alvo diante de você, que é servir a Deus,
E o diabo está sempre trabalhando no business de fazer você perder o alvo que está diante de si. Você percebe que não é tão fácil manter uma vida reta, porque sempre tem algo desviando você do foco, a distração. O diabo trabalha nesse business. Eu digo para os irmãos mais uma vez que a maior distração da minha vida foi a minha solteirice, foi o que o diabo usou. Eu sempre estive na igreja, sempre servi ao Senhor, mas uma coisa que sempre me distraiu era uma dor que eu tinha. Era uma carência, era uma solidão, eu não me sentia completo, eu não me sentia isso, eu não me sentia aquilo, porque, etc, etc. Foco emocional. O diabo sempre aproveitou do meu temperamento para me desfocalizar através das minhas emoções. Okay? Eu sempre tive uma batalha nas emoções. Outras pessoas, o diabo usa o dinheiro, usa as finanças. Outras pessoas, o diabo usa enfermidades. Outros, ele usa os relacionamentos, os problemas de relacionamento. O propósito é só um: desfocalizar você de um foco, de um alvo. Então, eu quero denunciar os espíritos que trabalham na área da distração, e eu gostaria que você começasse a pegar os espíritos que tiram você de uma vida reta. Você tem que ser constante, reto, sem se desviar o tempo todo, porque tem espíritos tirando você e eu do foco. Segunda coisa é que foco fala de perseverança, tá? Foco é perseverança. Então, essa coisa de começar e não terminar é a história de muita gente. Tá? As pessoas começam coisas boas, fazem propósitos bons, 31 de dezembro, etc, etc, todo ano, mas não continuam, não perseveram. Há um espírito que rouba a perseverança, é o espírito que impede a pessoa de ter uma vida reta. Ela estabelece um alvo, mas ela nunca chega lá, ela para no meio do caminho, ela se desvia. Aí no meio do caminho ela estabelece outro alvo. Aí ela para de novo, e lá na frente ela estabelece outro. Ei, onde está a retidão nisso? Começar e parar, começar e parar. A perseverança é uma das características de uma vida reta. Então você já está vendo aí, denunciar aí diante de você os espíritos que estão roubando a retidão da sua vida, ok? Agora, uma das coisas muito fantásticas da perseverança, do foco, é a garantia de resultados, tá? Foco garante resultados. Então, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre os anos de vida que a gente tem vivido, garante resultados. Os anos de vida que a gente tem vivido e vai viver, porque muitas coisas nós só vamos colher no final da nossa vida. Tá? Nós só vamos colher depois de alguns anos, por causa da retidão, por causa do foco, por causa da perseverança. Você adquiriu aquilo, você earned that, você conseguiu cultivar e é seu direito colher aquilo. Veja que muita gente não tem certas colheitas porque não tem uma vida reta. A vida foi assim, depois 3 graus para cá, depois 5 graus para cá, e é mais um zigue-zague do que uma vida reta. Claro, está indo na mesma direção, vai chegar lá, mas é um zigue-zague. Não dá para colher aquela coisa de que foi bem focada, bem investida. Se fosse você, eu cuidava bem do seu foco e das distrações e daquilo que faz você parar no meio do caminho. Porque a vida reta que agrada ao Senhor é uma vida de resultados. Deixa-me dizer para vocês que, para mim, chegou muito rápido eu fazer 57 anos. Para mim, chegou muito rápido. E eu comecei a fazer umas contas que eu nunca tinha feito antes. Do tipo, por exemplo, falta um mês, come on. Tem 50 anos que eu leio a Bíblia. Me bateu essa conta, porque eu comecei com 7 anos de idade ao aprender a ler. Então você imagina que 50 anos de leitura da Bíblia trouxe uma colheita. É lógico que eu sei que há um dom de Deus, de pregação que Ele me deu, de revelação, mas eu não deixo de pensar que eu estou colhendo o fruto de 5 décadas de retidão numa área de leitura da Bíblia. 5 décadas de abraçar o livro, de estar com o livro. E hoje eu estava mais uma vez com o livro, né?
Eu estou agora em 2 Reis. Então, ontem eu li um capítulo e a coisa está assim agora, porque não está não está dando para ler 10 capítulos. Não está, porque eu comecei um capítulo ontem e veio uma mensagem que eu não consegui terminar ontem, gastei 1 hora naquela leitura, eu fui fazer a leitura hoje de novo, que eu gastei mais 1 hora para continuar aquela mensagem. Então, por exemplo, a mensagem que eu preguei domingo aqui, que foi a mensagem alguns milagres exigem um esforço a mais, foi a leitura do meu dia anterior. Simplesmente. Então, tipo assim, daqui até domingo, quantas mensagens eu vou ter? Esse é o fruto de 5 décadas de caminhada. Então, é o seguinte, é muito importante você estabelecer uma retidão, porque daqui a pouco você vai fazer essas contas e colher coisas que você nunca tinha pensado. Por exemplo, os melhores casamentos são os que venceram as crises e seguiram adiante. Estes são os melhores casamentos. São os que passaram dos 20 anos, dos 30 anos, e foram seguindo, e vencendo as crises. O que vai acontecendo com o tempo de uma retidão, você vai colhendo resultados que quem não tem o tempo de retidão, embora está na direção, mas não tem o tempo de retidão, não pode colher. Muito bem, eu quero então compartilhar algumas coisas sobre essa vida reta. Uma delas é o seguinte: quando você anda numa vida reta, você anda em caminhos retos, tá? E a vida reta, ela te leva a caminhos retos. O que significa que não são caminhos tortuosos, tá? Lógico, a gente está falando de um caminho reto, logicamente não são caminhos tortuosos. Porque, irmão, que tem gente que está vivendo de caminho torto, é lógico, Deus vai endireitar os caminhos, mas andou no caminho torto. Deus endireitou, mas andou no caminho torto. Deus endireitou, mas o caminho estava torto. Não, nós estamos falando de caminhos retos. Textos para a gente ver sobre os caminhos retos. Provérbios 21, o versículo 8. A palavra de Deus diz as seguintes palavras: o caminho do homem perverso é tortuoso, mas o proceder daquele que é puro é reto. Quando eu falo de caminho, eu gostaria de enfatizar o fato de que caminho não é uma porta. Caminho não é porta. A porta é apenas a entrada do caminho. Quando você fala de caminho, é porque você já andou. Você já andou. Se você não andou, você não fez um caminho. Caminhos retos significa caminhadas retas, passos que eu já dei na retidão. É isso que eu estou falando. Tempos que eu já caminhei na retidão. Esses caminhos retos, tá? É o que a gente deve dar testemunho deles, porque, mais uma vez, eu não vou parar jamais de dar oportunidade de testemunho na igreja. Mas a igreja precisa melhorar os testemunhos. Em que sentido? No sentido de, irmão, eu vim aqui agradecer a Deus, porque, né, aconteceu tudo aquilo de ruim que aconteceu os últimos 20 anos da minha vida, mas eu estou aqui porque Jesus me deu a vitória. Eu falo, amém. Amém, Jesus te deu a vitória, mas você está tendo mais experiência de coisa ruim aí para contar do que dar um testemunho de que você fez uma caminhada reta. Não fez. Alguns testemunhos são mais desabafo. Eu vim aqui, né? Igual lá em Chelsea, teve um dia desse que quase me arrependi de dar oportunidade. Porque testemunho é uma vitória que você vai contar. Né? Anyway. As pessoas estão acostumadas com uma vida cheia de curvas perigosas. Estão, irmãos, estão acostumadas. Irmão, eu estava nas drogas, amém, irmão. Estava, mas estava nas drogas. É a curva que ela estava. Ele não está dando testemunho de uma vida reta. Ele está dando testemunho de um caminho tortuoso. Irmão, olha, eu perdi tudo. Já é a 4ª vez que me acontece isso, que eu perco meu carro, que eu perco isso. Irmãos, não é testemunho, isso é um testemunho. Você está dando um testemunho de uma vida torta.
Uma vida onde o diabo toca nas coisas, onde ele rouba, onde ele pega, onde ele destrói. Isso não está glorificando o Senhor. Você está falando das obras do diabo. Ele está falando de que você teve uma caminhada, você está andando numa caminhada torta, uma caminhada triste. Tem pessoas que têm grandes altos e baixos. Eu não estou falando de pequenas coisas, porque todos nós temos pequenos altos e baixos. É o normal da vida, há uma flutuação. Há uma flutuação hormonal, há uma flutuação física, há uma flutuação psicológica, há uma flutuação até no trabalho. Um mês a gente ganha mais, outro mês a gente ganha pouco. Há uma flutuaçãozinha que é normal de todo mundo. Mas eu estou falando de pessoas, irmão, que é assim, ó, lá no pico, depois lá no fundo do mar. O negócio é sério, você não quer andar com essa pessoa. A vida dela é um roller coaster. Isso não é caminhos retos, irmãos. Isso não é caminhos retos. Você vai ver pessoas dando testemunhos de caminhos tortuosos. Tipo assim, a igreja aplaude sem ver a diferença, mas o Espírito Santo fala comigo, isso aí não é. Entendeu? Todos nós celebramos a vitória de qualquer um. Saiu da cadeia ontem, está na igreja hoje, testemunho, amém. Louvado seja, mas estava na cadeia ontem. E estava lá porque, não vamos falar por quê. Porque não é caminhos retos, são caminhos tortos. Então, aqui o que eu quero falar é que muita gente está acostumada. Minha vida é um roller coaster e eu estou glorificando a Deus. Ei, toma vergonha, irmão. Viva uma vida reta. A vida tem que ser plana e reta. Quem entendeu o que eu falei? Amém, irmãos? Olha, igual eu falei, não pode, deixa os irmãos dar testemunho. Deixa os irmãos dar. É melhor os irmãos dar um testemunho do que não falar nada. Mas a gente tem que entender o que a palavra de Deus está querendo que a gente chegue. Porque eu vejo os irmãos celebrando com toda alegria, na maior simplicidade, celebrando aquela coisa que não é para celebrar. Perdi tudo, Deus me deu tudo. Perdi de novo, Deus me deu de novo. Perdi de novo. Ei, irmão, para com isso, irmão. Vai ser liberto. Para com esse sobe e desce. Porque a vida da palavra não é essa. É uma vida reta e plana. Caminhos retos, eles não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, o que quer dizer que virão forças tentando nos empurrar para todos os lados, para nos desviar do foco e do alvo de um caminhar reto, constante, alinhado. Tá? Caminhos retos, tá? Não se desviam. Esquerda, né? Direita. Não que seja aqui, tá certo, né? Mas e o caminho, né? Quando você tem que permanecer no meio. Só que você está aqui tentando caminhar uma vida reta, ventos te sopram para você ir para a direita, ventos sopram sobre você para você vir para a esquerda. Deixa eu dizer para vocês, a mensagem que eu estou falando hoje não é tão simples. Ela parece um conceito simples, mas na realidade a gente está vivendo uma grande batalha espiritual, porque nós determinamos em nosso coração que queremos viver uma vida reta e o diabo diz, pois então eu vou soprar. Eu vou deixar você começar, mas eu vou soprar tanto que o seu barco vai começar a pender para o lado de cá. Daqui a pouco você está indo aqui, nessa direção. Eu te vou empurrar para a esquerda. Então, não, eu vou te empurrar para a direita. Porque um ele empurra para a direita, outro ele empurra para a esquerda. Ele arruma o lugar onde empurrar a gente, mas ele quer desviar a gente do alvo, do foco. Entendeu? Então, uma vida reta, ela luta contra essa força que está tentando empurrar a gente para o caminho. Deixa eu falar de uma das forças que o inimigo mais usa para empurrar a gente do caminho reto, que é a opinião pública. Tá? Opinião pública. Eu não vou contar aqui o número de pessoas que estão sempre preocupados com aquilo que os outros pensam. Deixa eu dizer para vocês que nós, seres humanos, temos um apreço grande demais pela opinião do nosso semelhante. Nós queremos ser aceitos. Existem vários estudos psicológicos sobre isso. Há muitos estudos sobre como as pessoas se adaptam à pressão do ser humano. A sociologia, então, tem muito, né? Eu vi, por exemplo, um videozinho, um experimento, de 4 pessoas entrando no elevador. Você já deve ter visto isso, talvez. Então, 3 pessoas são do programa que está sendo da sociologia que está fazendo, né? Então, eles entram no elevador e uma pessoa normal, que não está sabendo de nada, entra no elevador também. Só que quando eles entram no elevador, 3 deles viram as costas. Aí só aquela pessoa está de frente, com os outros de costa, ele fica pensando,
Todo mundo virou as costas. Ninguém sabe por que virou as costas, só todo mundo virou as costas. Só que com o passar do tempinho, um tempinho antes do elevador chegar, ele vai e vira as costas e fica igual aos outros. Porque a tendência é ficar igual a todo mundo. Essa é a pressão. Outro estudo revelou que 4 pessoas estavam fazendo o mesmo programa. Uma só que não sabia que os outros eram do programa. E quando o professor perguntava determinada coisa, a quantidade é tanto. Tanto mais tanto é tanto. Ele falava, é tanto. Aí a pessoa dava a resposta errada, né? Aí a pessoa falava, não, mas essa resposta é errada. Só que o outro deu a mesma resposta errada. E o outro deu a mesma resposta errada. Então, na vez dele, o que ele fez? Ele deu a resposta errada também. Embora sabendo que estava errado. Por causa da pressão do grupo. Então, uma das forças que mais vai nos tentar fazer fugir da retidão é a opinião pública. Isso está demais na Bíblia, demais em todo lugar. Um dos lugares que isso está muito claro é quando Moisés enviou os 10 espias para olhar a terra. 12 espias. 10 voltaram com a ideia terrível sobre a terra. 2 voltaram com a ideia boa, mas os 10 conseguiram convencer milhares de pessoas contra a vontade do Senhor. Isso depois de passar no Mar Vermelho, depois de comer carne no deserto, depois de todas as manifestações de Deus. 10 pessoas conseguiram tirar uma nação inteira do seu propósito com a opinião. Nem a voz de Moisés foi suficiente, nem de Josué e Caleb para voltar. Eu queria perguntar a você, quanto vale para você a opinião das pessoas? E dependendo da situação, vale mais. Dependendo da situação, vale menos. Digamos que você é o pastor de uma igreja de 3 mil membros. E você está ali já há 20 anos. Só que agora está tendo uma crise na igreja. E 60% da igreja está pensando de uma forma que é contrária ao que você pensa. E 40%. Só que aqueles 60% estão conseguindo convencer os outros 40%. E você está ali. O que você vai fazer mediante o peso de tanta gente pensando da mesma maneira? Deixa eu dizer para vocês. O texto que eu vou colocar aqui embaixo agora é uma solução para essa situação. E eu queria que você realmente guardasse Isaías, capítulo 30, versículo 21. Porque nessas horas em que a opinião pública fala tão forte, desviando a gente de um caminho de retidão, de uma direção que Deus nos deu, preste atenção, Deus nos deu uma direção para uma vida reta, segue nessa direção. Virão as opiniões, tá? Em algum momento virão as opiniões, e aqui, Isaías 30, 21. Vamos começar. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra do que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Em outras palavras, o texto está dizendo assim, quando você estiver diante de uma situação de desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz por trás de você, dizendo, este é o caminho. Agora eu pergunto para nós aqui hoje à noite, onde a gente ouve essa voz? Onde? Pode responder. Na oração, no quarto, no momento sozinho. Você e Deus. Deixa eu dizer uma coisa para cada pessoa que está aqui agora. Frisa essa reunião nesse momento, porque isso aqui é muito importante. Cada pessoa que está aqui, individualmente, independente de ser casado, de ser solteiro, de ser jovem, cada pessoa que está aqui tem a responsabilidade, a obrigação de ouvir claramente a voz de Deus para a sua vida e não esperar que outras pessoas entendam o que Deus está falando para você. E ser fiel ao que Deus está falando especificamente para você. É claro que Deus não vai se contradizer. Mas que as pessoas vão ter uma opinião sobre a sua vida, elas vão ter. Eu não acho que você deveria fazer isso. Quem te perguntou? Não perguntou, mas eu sou sua esposa. Eu estou aqui para te ajudar. É porque elas gostam muito de ajudar. Eu não acho que você deve fazer isso. Mas por quê? Porque eu sou seu marido, eu que mando aqui. Ei,
você tem que ter tanta certeza da voz de Deus, porque você não pode, porque eu tenho que ser submisso ao meu marido, agora eu vou me desviar da voz do Senhor e vou obedecer ao meu marido porque ele é o meu cabeça. Espera aí, antes dele ser o seu cabeça, Deus é o seu guia. Tá? E a sua esposa, antes de ser a pessoa que realmente foi colocada ali para lhe ajudar, a ajudadora, esse é o nome dela, ela não é a voz de Deus toda vez. O marido sábio, vou falar algo agora, ainda bem que só tem 3 maridos, 4. O marido sábio é o que sabe a hora de ouvir a esposa, porque não é toda hora que você pode ouvir a mulher. Te dar um exemplo. Abraão, precisamos ter um filho. Sara, eu tenho uma ideia. Ouviu a ideia errada. Entendeu? Só que teve uma hora que Sara falou, ei, manda essa mulher embora com seu filho. E Abraão não gostou. E Deus falou, não, ouve o que ela está falando. Então, você tem que saber que hora você deve ouvir. Porque tem hora que se você não ouvir a voz da sua mulher, você está na pior crise da sua vida. Mas não quer dizer que porque Deus fala através dela, Deus sempre falará através dela. Ela pensa que sim, mas você tem que saber. Você tem que discernir. Agora, mulheres, o mesmo princípio vale para vocês. Não é porque o homem é o cabeça que ele sempre sabe a revelação de Deus. Coitado. Quantas vezes ele está enganado. E você precisa saber que você ouviu o Senhor e que você sabe que aquilo não é a direção do Senhor. Agora, deixa eu dizer para vocês, todos nós temos amigos, não temos? Pessoas que amam a gente e que têm um plano para a vida da gente. Quem tem vovó? Quem tem mãe? Que tem plano para a sua vida? Isso não quer dizer que ela está ouvindo a voz do Senhor para você. Todos nós aqui temos a responsabilidade de ouvir essa voz por trás de nós, quando a gente vai se desviar para a direita ou para a esquerda, e ela está dizendo, este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho. A maioria das pessoas não ouve a voz de Deus, mas são muito submissas, muito suscetíveis à opinião pública. Tem gente que morre de medo da opinião pública. Tá? O que vão pensar de mim? Tá? O que a minha mãe vai pensar de mim? O que o meu marido vai pensar de mim? Que tipo de mulher ele vai achar que eu sou? Que tipo de marido a minha mulher vai pensar que eu sou? Que tipo de pastor a igreja vai pensar que eu sou se eu faço um negócio desse? Eu não quero saber que tipo de pastor a igreja vai pensar que eu sou. Eu quero saber que eu ouvi uma voz. Eu tenho uma voz para ouvir. E ela me diz, não se desvia nem da direita, nem para a esquerda. Anda num caminho reto, tá? Outra característica que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite é que os caminhos retos são caminhos crescentes, tá? Caminhos retos são caminhos crescentes ou de crescimento. Gente, como é que Deus está te levando por uma vida reta e você não sai do lugar? Nada cresce, nada aumenta, nada melhora. Ei, Deus nos leva sempre num crescente natural. Crescente natural. Caminhos de crescimento natural. Por que natural? Porque geralmente os caminhos retos não são caminhos de crescimento extraordinário e exponencial e absurdamente rápidos, instantâneos. Crescimentos instantâneos são coisas desnaturais, não são naturais. Uma árvore não é plantada hoje e daqui a uma semana ela está a 30 pés de altura. Seria absolutamente desnatural esse crescimento. Mas o homem gosta de crescimentos exponenciais e absurdos, porque isso satisfaz o eu. Então, Deus, ele, no caminho de retidão, o caminho de retidão é assim, ó, é um caminho de retidão que vai subindo. É um caminho de retidão que vai subindo devagar. O que Deus nos chamou para uma vida reta é uma vida de crescimento
natural que vai crescendo devagar, o que significa que se você permanecer na retidão, você vai ver um crescimento natural, devagar, e vai ser um crescimento justo. Mais uma vez, repetir um dos meus versos favoritos, Provérbios 14, 18, que diz o quê? Diz, a vereda do justo é como a luz da manhã. Você não acorda, 6 horas da manhã está tudo preto, e 6:01 está tudo claro. Vai iluminando devagar, devagar, devagar. Por que Deus estabeleceu esse processo? Porque é um caminho reto. O caminho reto é o caminho em que você faz a caminhada. Ei, você não queima uma etapa, você não pula uma fase, você caminha toda a caminhada. Alguém diz comigo, são caminhos. Então, para ser um caminho, você tem que caminhar, você tem que dar os passos. Ninguém entra na escola, na faculdade, faz a matrícula e daí uma semana pega o diploma. Você tem que caminhar os 4 anos de crescimento. Olha, é um crescendo devagar, é um aumentando devagar, de forma natural, consistente e justa. A pressa das pessoas para enriquecer, para aumentar e para fazer crescer as coisas, fala da avareza do ser humano que não aceita o crescimento natural, o qual exige a morte do eu. Deixa-me, mais uma vez, contextualizar o que está acontecendo na Bethesda em Chelsea. Porque ontem, a Lélia estava lá, vocês já ouviram falar, mas nós saímos da igreja, nós paramos de ministrar, era meia-noite. Paramos de ministrar, era meia-noite. Aliás, eu fui para casa meia-noite, né? A pastora ficou no gabinete com mais uma pessoa até 1:30 da manhã, ela chegou em casa quase 2 da manhã. Mas o que aconteceu? Ontem não teve mensagem no culto, porque Deus fez algo diferente, né? E nós estamos experimentando um crescimento rápido nesse momento da igreja, porque foi um crescimento que não chegou em 17 anos. Não chegou em 17 anos. Eu me lembro de uma fase da igreja, que a igreja tinha 60 pessoas durante 6 anos. Eu me lembro que eu entrei em crise naquela fase. 6 anos, 60 pessoas. Eu falava para Deus, tem uma coisa errada comigo. O que está errado comigo? A igreja não cresce. O que está errado comigo? Sai 5, entra 3. Batiza 5, muda 4. Final do ano, 60. Por 6 anos. Por 6 anos. 70. Aí a gente, chegou a 70. Que fantástico, chegou a 70. Mas aquela coisa assim, sabe, amarrada. E aí, chegava o fim do ano, aí 68, 65, aí 70. Aí eu falava, Senhor, o que tem do diabo prendendo essa igreja? Eu repreendia tudo que é demônio que você pode imaginar. Mas ela nunca cresceu. Porque não era o tempo. Porque não era o tempo do Senhor fazer crescer. Agora, os últimos 2 anos, eu não estou fazendo nenhum esforço para a igreja crescer. Aliás, eu não estou nem cuidando da igreja. Porque Deus está cuidando dela, porque eu perdi a igreja para Ele. Aí agora Ele está fazendo ela crescer. Eu não estou fazendo o mínimo esforço para essa igreja crescer. Eu faço questão de falar que eu não estou fazendo nenhum programa para a igreja crescer. Nenhum esforço meu. Eu não sou responsável pelo crescimento da igreja. Eu não sou responsável pelo que está acontecendo hoje. A única coisa que eu posso falar é que Deus me manteve na caminhada. Ele me manteve na caminhada. Right? E que hoje nós estamos colhendo o fruto de uma caminhada, de uma constância, de uma perseverança. A visão da igreja nunca mudou. Esse ano é evangelismo. Não, sempre foi libertação. Desde o primeiro culto. Nunca mudou o foco. Nunca mudou a visão. Nunca mudou o texto básico da visão da igreja. Para mim sempre foi João 11:44. João 11:44, não precisa abrir. João 11:44 diz assim, Lázaro saiu do túmulo, né? E tendo saído Lázaro, ele saiu enfaixado, e Jesus disse, tirai, desamarrai-o. Essa foi a ordem que nós recebemos, desamarrem os meus Lázaros. Eles já estão vivos, já ressuscitei, eles já são crentes, mas estão todos amarrados, desatem-os. Esse é o texto que está no nosso coração desde o começo da igreja. Sua visão nunca mudou, o foco nunca mudou. E hoje o Senhor está trazendo o crescimento. É um crescimento
devagar, natural e uma melhora, uma consistência, tá? É um crescimento para cima. Eu queria sugerir 2 versículos aqui. O primeiro deles é Apocalipse 4, versículo 1. Faço questão de ler esse texto, porque Deus está sempre chamando o ser humano para cima. Sobe aqui, sobe para cá. Não sei se você já leu esse texto e começou a orar, porque essa é uma oração que eu faço e a pastora Gel também faz, Apocalipse 4:1, porque é um convite de Deus para você subir. E o texto diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Olha que fantástico. E era para alguém entrar por ela. E a primeira voz que eu ouvi, como a voz de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui, e eu mostrar-te-ei as coisas que depois dessas vão acontecer. Sobe aqui. Como? Você está lá embaixo e dá um pulo? Não. Começa a subir, devagar, numa vida reta, num crescimento reto. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, sobe aqui. Eu vou contar um testemunho rápido de uma irmã lá em Chelsea, não vou mencionar o nome dela. Mas ela, sem eu esperar, vários meses atrás do ano passado, ela chegou para mim e falou: pastor, ela só me avisou assim: ora por mim hoje. Falei: por quê? Porque hoje eu estou encerrando um propósito de 40 dias. Falei: uau, irmã, nem sabia que a irmã estava jejuando 40 dias. Aí, então, vamos orar, vamos entregar o propósito ao Senhor. Aí, uma semana depois, ela falou: pastor, o Senhor já me pediu outro. Eu falei: mano, eu não estou te pedindo nada não. Não, é o Senhor, tenho certeza. O Senhor está me pedindo. Aí ela fez lá um propósito, 21 dias, sei lá. Aí esse ano, mais um propósito. A irmã fez os propósitos dela, amém? Deus coloca no coração de cada um. Só que um dia desse, ela mandou um áudio para mim, me contando uma experiência que ela teve. Ela estava no sonho, e esse sonho não foi um sonho. Ela teve uma experiência no céu. Ela foi no céu. Porque ela estava numa praia, andando numa praia, nessa visão, nesse sonho. E o pai dela é falecido já. E ela sentiu uma paz tão grande, uma paz tão grande, uma paz tão grande, que ela não queria sair daquela praia. E ela ouviu uma voz chamando ela: fulana, vem cá. E ela: não, eu não quero sair dessa praia. Eu quero desfrutar disso aqui é muito bom, é muita paz aqui. E ela: não, vem cá, vem cá. E a voz chamando. Quando ela atendeu a voz, era o pai dela. E o pai dela já está morto há muito tempo, ele está no céu. Mas era ele. E ele estava com aparência muito jovem, e ele tinha um cinto de ouro ao redor da sua cintura. E ele estava ali no céu, lógico, ele estava lá. E ele colocava a mão na cabeça dela e começava a falar umas palavras em línguas que ela não entendia. E ele estava abençoando ela naquele momento. E ela perguntando: Senhor, deixa eu discernir o que ele está falando, deixa eu discernir o que ele está falando. E não discernia. E ela falou: não, e ela começou a ficar desesperada: eu quero entender, eu quero entender, eu quero entender. Aí voava uma pomba, sentava no ombro dela e começava a falar assim: ele está falando as palavras do Salmo 23, verso 5. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. É isso que ele está falando sobre você. Aí ela via ele pegar, a mão dele era de ouro, assim, ele pegava uma taça de ouro na mão e começava a derramar na cabeça dela. Ele estava ministrando algo sobre ela. E ela recebendo aquela coisa maravilhosa, recebendo aquela coisa maravilhosa no sonho, e ela ali com ele. Aí ela ouvia uma voz dizendo para ela assim: fulana, é hora de voltar, você tem que voltar. Ela falou: não, eu não quero voltar daqui, eu não quero sair daqui. E a voz: não, mas você tem que voltar. Ela falou: não, por favor, deixa eu ficar. Engraçado ela me contando que foi igual uma criança mesmo: por favor, deixa eu ficar. E aí a voz: não, você tem que voltar. Sabe como ela voltou? Ela acordou assim, ó. Sabe quando você dá aquele suspiro que você acorda assim? Ela falou que o espírito dela voltou para dentro do corpo dela naquele momento. Ela sentiu que ela estava morta. Ela foi no céu. Ela teve uma experiência sem ela saber. Ela foi lá. E ela voltou, ela foi forçada a voltar. Mas ela estava fazendo os propósitos, ela estava plantando. Porque uma das palavras que o pai dela falou é: você pode vir, porque no nível que você está, você já pode se aproximar. Uau, no nível que você está, você já pode se aproximar. Eu falei: Senhor, você me leva nesse lugar. Você me leva nesse lugar. Eu chorei ouvindo o áudio dela, porque eu sei que Deus levou ela no lugar que eu falei: me leva para o lugar de onde eu não quero voltar. Me leva nesse lugar. E eu chorei mesmo, muito. Porque
a voz disse para ela, você já pode vir por causa do nível que você está. Eu falei, e eu, Senhor, como é que é? Não estou nesse nível ainda? O Senhor me leva lá também. Um crescimento natural, um crescimento para cima. O outro verso é o Salmo 27, o versículo... Salmo 27, o versículo 6. Salmo 27, o versículo 6. Ele diz, agora será exaltada, isso é, levantada a minha cabeça acima dos meus inimigos. Preste atenção que essa palavra agora é porque antes a cabeça não estava acima dos inimigos, ou os inimigos estavam acima da cabeça. Se os inimigos estavam acima da cabeça, ele estava submisso, estava debaixo. Mas Davi agora diz isso, eu fui levantado por Deus. Eu fui, nessa vida reta, eu cheguei a um ponto que eu subi, eu imagino, submarino saindo do fundo do mar, quando eles estão subindo, né? Eles estão subindo. Então ele dá aquela guinada assim, daquele pulo, né? Para poder... Então agora é exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos. Deus está sempre nos levando para cima. So, uma vida reta é uma vida que vai colocar a gente em cima de alguma coisa. Queria te perguntar, quais os inimigos Deus já colocou você em cima? Como eu disse para os irmãos, em 2017, eu fiz 51 anos, Deus me botou em cima de um inimigo que, por 5 décadas da minha vida, eu tinha estado debaixo dele. Era um inimigo que feria minha alma, ele feria minhas emoções, ele me fazia entrar em depressão. Em 2017, no mês de outubro, a minha cabeça foi levantada acima daquele inimigo. Ele está debaixo dos meus pés, desde 5 anos atrás. Quais os inimigos, seus pés já estão em cima deles? Quais os que você ainda está subindo para poder ser colocado em cima? Há uma vida reta, onde Deus vai te colocar em cima. Não está no meu texto, mas veio no meu espírito agora um verso que eu gostaria de dar para vocês, onde eu quero começar ele no Salmo 18, no versículo 33. Vou colocar ele aqui. O Salmo 18, o verso 33. Você tem ele aí? Você pode ler? Tem não? Quem tem ele aí? Yes. So, faz os meus pés como os das servas e põe-me sobre as minhas alturas. Alguém já orou isso? Eu queria pedir para vocês, comece a orar para Deus tirar seus pés dos lugares baixos, colocar eles sobre lugares altos. Significa que Deus transportou você, promoveu você, colocou você num lugar de autoridade. Presta atenção, Ele faz os meus pés como os das costas, isso elas correm rápido, e Ele me coloca, Ele me transporta sobre as minhas alturas. Eu oro isso já tem tempo. Aliás, eu comecei a orar isso muito mesmo em 2017, porque eu estava num buraco, e Deus me ensinou a me pedir para tirar de lá. Então, tirou os meus pés, colocou sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou um novo cântico na minha boca. Mas eu comecei a orar outro versículo que eu achei fantástico, sabe qual é? Isaías 58, 14. Olha o que está nesse texto que eu queria pedir para você orar por você. Isaías 58, 14. Palavras de quem foi promovido por Deus, que os pés foram colocados em lugares altos, tá? E você pode fazer essa oração. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Deus quer nos levar a cavalgar sobre as alturas da terra. Irmão, igual eu falei, tem crente que tem os caminhos tortuosos, cheio de altos e baixos, mas tem gente que anda mesmo pelos profundos da vida. Como é que você está? No poço, na prova, na cova. Irmão, sai daí, pelo amor de Deus. Irmão, sai daí. Tem gente que vive na prova a vida inteira. É a vida inteira. Não sai do buraco. Ele precisa orar para que Deus levante os seus pés para cavalgar sobre as alturas da terra. Ei, você percebe que a promoção é em nós. A promoção é na gente. Deus tem que pegar um pastor e tirar ele do buraco, senão a igreja não sai do buraco. Ele não tira ninguém do buraco, ele estando no buraco. Aliás, nós só podemos tirar as pessoas do buraco porque Deus nos tirou de lá. Senão estava lá até hoje.
pedindo misericórdia. Alguém me ajuda aí, acorda para mim aí, por favor, ora por mim. Não, nós estamos lançando a corda para o povo. Você só lança quando está em cima. Você pode lançar uma corda para alguém que está embaixo e puxar a pessoa, mas se você está em cima. Então, ore para cavalgar as alturas da terra. Ah, irmãos, você já ouviu a expressão, os grandes da terra? Deus não tem que ter os pequenos e os grandes? Eu falo, Senhor, esses grandes andam por onde? Você acha que os grandes da terra andam pelos lugares baixos da terra? Né? Os governos, os governadores, os homens poderosos, né? Eles andam pelas alturas aos olhos humanos, né? Mas eu quero andar pelas alturas espirituais. Eu quero perguntar aqui, quando você anda pelas alturas espirituais, quem está debaixo de você? Quem? Seus inimigos. Agora será levantada a minha cabeça acima dos meus inimigos. Mas sua cabeça não é levantada se os seus pés também não forem. Seu Deus tem que transportar você. Agora deixa eu falar. Coma mais e desfrute mais da presença, porque nós recebemos um novo casal na igreja agora, né? O irmão que eu fui visitar, acho que semana passada eu fui visitar ele na segunda-feira. E, assim, um caso de libertação necessária, muito grande. Aí ele começou a ler a Bíblia. Aí ele mandou uma mensagem para mim essa semana: pastor, eu estou lendo um capítulo da Bíblia por dia e eu estou orando. Eu falei, irmão, você quer libertação, né? Então lê 4. Não lê só um, não. Aí eu falei para ele assim, se você ler, é como se você dissesse assim, eu vou comer 10 caroços de arroz por dia e 2 de feijão só. É só o que eu vou comer. Você está comendo, mas você não vai se alimentar. Então, assim, você está lendo um capítulo da Bíblia por dia, você pode dizer assim, para você mesmo, eu estou lendo a Bíblia, eu vou dizer para você, não está não. Não o suficiente para ser liberto. Coma mais. Coma mais. Você quer ser transportado? Invista mais. Coma mais. Faça algo mais. Eu estou chocado com o que Deus está fazendo na nossa igreja, e a nossa igreja é uma só, em que várias pessoas Deus tem dado o desejo de fazer jejuns de 24 horas. Eu não falei com ninguém para fazer jejuns de 24 horas. Tem muita gente fazendo. Muito, eu estou assustado com tanta gente que está fazendo. Não é mês de jejum, não é semana de jejum. E o povo está fazendo. O irmão chegou para mim ontem na porta da igreja e falou assim, estou fazendo 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta, 24. Eu falei assim, eu não estou fazendo. Só que hoje eu estou. Hoje eu estou. Porque é um mover que Deus está fazendo. E por causa do investimento, Deus está levantando. Então, não coma pouco, não faça pouco. Invista poderosamente para um romper. Amém? Porque uma vida reta, o submarino vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí ele dá aquela guinada, pula nas águas e aterriza lá. Agora eu quero ir para o final da minha palavra, para o último. É que uma vida reta é uma vida realinhada todos os dias. Então, aqui tem alguns construtores, né, bons por sinal. Eles sabem muito bem que eles têm que usar algumas ferramentas durante uma construção. Eles têm que usar um nível, eles têm que usar um prumo, eles têm que usar um esquadro, eles têm que usar um monte de coisas para ir realinhando a construção. Eles não começam a fazer uma parede, colocam o esquadro no comecinho, larga o esquadro para lá e termina a parede, por conta própria. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Eles ficam alinhando ela o tempo todo. Porque uma vida reta, digo meu, uma vida reta é uma vida realinhada todos os dias. Então, eu quero falar sobre essa questão do realinhamento diário. Ai, gente, eu vou orar para escrever melhor. Né? Bem bonitinho, tipo assim. Realinhamento diário. Ei, você não estabelece uma direção e consegue ficar nela o tempo todo. Você tem que checar, rechecar e realinhar. A Bíblia é a bússola e o realinhamento diário para o resto da nossa vida. Por que é que a gente tem que ler a Bíblia todo dia?
Porque ela me realinhou ontem, só que hoje é provável que eu já saí do curso de novo. E eu volto para ela, ela me realinha de novo. Amanhã ela me realinha de novo. Então, esses ventos contrários, eles sopram todos os dias sobre nós para tirar o barco do curso. E o barco é o coração, a mente e a vontade. E às vezes eles saem do curso várias vezes por dia. E você lê a Bíblia e você realinha o coração e o espírito na Bíblia, na leitura da Bíblia e na oração. Os textos que eu vou colocar aqui agora é só para dizer como o coração ele sai do curso sozinho. O barco que eu falei é o coração, a mente e a vontade. Porque, você sabe, essas três áreas aqui é onde o inimigo sopra para a gente. Por exemplo, você estava com o coração todo animado para servir a Deus, só que hoje de manhã ele levantou desanimado. Você estava com a mente determinada a fazer certo propósito para Deus, só que agora você está em dúvida. E outro dia você estava morrendo de vontade de fazer, hoje você já não está com tanta vontade assim. Em outras palavras, essas coisas são variáveis em nós, elas precisam ser realinhadas. Jeremias 17:9 fala que o coração, que é a bússola interna da gente, ela se desvia sozinha, ela arruma a direção própria dela. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Agora, olha só, verso 10, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração. O que ele está fazendo? Realinhando. Ele põe o esquadro na mente e no coração para dar a cada um segundo os seus caminhos e o fruto das suas ações. Marcos 7:21 é o texto que diz que é do coração do homem que produz todos os furtos, os males. O coração, ele arruma as ideias, ele mesmo se desvia. Deixa-me falar que todos nós temos uma luta com o nosso próprio coração, desde criança, né? Eu quero falar o coração aqui envolvendo o temperamento. A minha grande luta com a minha vida foi o meu temperamento. Houve um tempo em que eu detestava o meu temperamento. Só que, como é uma criação de Deus, e você não pode mudar o que Deus cria, chegou um tempo em que eu comecei a me arrepender disso e pedir perdão a Deus de eu ter tanta dificuldade comigo mesmo, de me aceitar ser tão sensível, porque eu não queria ser tão sensível. Eu queria ser uma pessoa mais que não está nem aí. Ia sofrer muito menos do que... Mas o melancólico, ele nasce sofrendo, vive sofrendo, dorme sofrendo, levanta sofrendo e morre sofrendo. Ele sofre por tudo. Gente, é incrível como o melancólico se importa com coisas que a maioria das pessoas não se importam. Eu falo para vocês, eu sofro todos os dias com o trem de Chelsea. O trem, ele é 10 minutos da minha casa, ele passa de 20 em 20 minutos para Boston e para Baltimore. Mas o barulho que ele faz é incrível. Eu falo, Senhor, até quando? Sério, até quando, Senhor? Não pode mudar. Você imagina, a estação de Chelsea, a primeira de Boston, ela é 10 minutos de Boston. Então, o último trem que está chegando em Boston, ele passa aqui, ele apita, né? Aí ele vai para Boston. Daqui a 10 minutos ele está de volta. O outro está vindo atrás dele. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Deixa eu te falar, um dos milagres que me abençoou demais, que foi um presente que eu mesmo dei para mim, foi esse. Foi esse. Porque é incrível como, né? Tem hora que eu estou estudando a Bíblia, eu estou lendo e o trem. E eu conheço a mão dos maquinistas, só não conheço o rosto deles. Que tem um maquinista que ele faz assim, pam, pam, pam. Tem um que faz assim, pam. É incrível. Eu falo, esse aí eu queria matar. Ai, como é incrível. E eu tive essa dificuldade, eu tive que aprender a amar o meu temperamento e a submeter ele ao Senhor, porque o temperamento, o coração envolve o temperamento e ele toma o seu rumo, ele se fere a si mesmo, ele se magoa a si mesmo. Os melancólicos, então, tem vários como eu, a gente precisa de muito arrependimento todo dia, a gente precisa desenvolver alegria todo dia, você precisa repreender a depressão todo santo dia. Você não tem esse problema.
Não tenho. Nada. Mas eu tenho. Eu olho no espelho e falo que eu sou bonito. Melancólico é uma reflexão, uma autorreflexão o tempo todo, uma autocrítica o tempo todo. É só Jesus para ajudar a gente a viver. Mas o melancólico tem uma coisa que eu acho. Não, tem os pontos positivos também, absolutamente. Sem dúvida. Você percebe coisas que ninguém percebe. Mas, pastor, a gente não tem uma parte, 50% é uma parte. Não, não é 50%, tem uma porcentagem pouca. Às vezes você tem três melancólicos, você tem às vezes 80% de um e 30% de outros. Eu não sei exatamente, eu sou 90%, eu acho. Porque eu sou... Agora, tem muitas vantagens de ser melancólico, muitas. Você desfruta de coisas que outras pessoas não desfrutam. Do mesmo jeito que você sofre, você também desfruta de coisas. Então, você vê que esses ventos desviam, você tem que realinhar a atmosfera do coração. Um melancólico tem que realinhar a atmosfera todo dia. A tendência é ir para a depressão, a tendência é ficar triste. Não aconteceu nada, não tem razão, mas ele está indo. Verdade, é verdade, a gente está indo. Entendeu? Eu aprendi a discernir isso, porque o diabo, ele conhece a gente, então ele aperta os botões. Ele aperta os botões, ele dá ideias para a gente. Ele fala assim, você está ficando triste. E você, sabe, eu estou achando que é mesmo. Porque você olha, você checa a sua atmosfera, você vê que você não está animado, você pensa, e você acredita naquilo. Então, tipo assim, é muito fácil levar um melancólico. Você não precisa empurrar, você só dá uma ideia para ele, ele vai. É incrível como o coração estabelece as suas próprias direções. Se você não volta para a palavra, você não faz um realinhamento com a atmosfera de Deus, com a verdade do Senhor e com o propósito de Deus, você termina se desviando para a direita ou para a esquerda. Viver uma vida reta não é tão fácil assim. A oração existe para a gente ouvir a voz. Eu digo para vocês, vocês sabem que eu falo aqui da minha miserabilidade pessoal, porque uma pessoa nunca fala sobre oração legitimamente sem basear a sua oração na sua carência, na sua necessidade. Eu não sobrevivo sem o tanto de oração que eu preciso orar. Não sobrevivo. Eu já vi o meu coração partir para os lugares que não é para partir. Eu estou cansado de lidar com ele. Eu sei para onde o meu coração vai. Entende? Para eu manter ele longe desses caminhos, eu preciso de muita oração por mim. Então, quando eu passo bastante tempo na presença de Deus, o que a presença de Deus faz comigo? Me centraliza. É isso que a presença de Deus faz, ela centraliza você. A voz de Deus, aquele tempo com Deus, aquele tempo na atmosfera com Deus, você sai de lá centrado novamente. E aí você volta para mais um dia de trabalho, e é melhor você voltar lá rápido lá, porque mais uma vez você... Eu não sei se você é assim, mas eu sou sensível, Deus fez a gente sensível, Deus fez o melancólico para perceber tudo, então é fácil um vento emocional tirar você do foco, é fácil, entendeu? Eu não saio do foco por causa da oração, eu digo para vocês, oração para mim, misericórdia, é outro lado, controla tudo, domina tudo, colérico pisa em cima de todo mundo, mas faz as coisas. 33% de cada um, de 3. 33? É. Eu quero encerrar falando que o realinhamento diário, ele envolve o exercício da vontade humana. Por quê? Você, para viver uma vida reta, você tem que tomar as mesmas decisões, vez após vez, dia após dia, às vezes várias vezes por dia, todos os dias, tomar as mesmas decisões. Eu decidi servir a Deus. Daqui a 10 minutos eu tenho que decidir de novo, porque já vem uma coisa para me tirar. Eu decidi que eu não vou reclamar. Daqui a 10 minutos eu tenho que decidir de novo. Todo dia eu tenho que tomar as mesmas decisões, vez após vez, para poder me manter na retidão. Vocês percebem que não é fácil viver uma vida reta, porém essa vida reta que tem essas recompensas para a gente, tá? Tem as recompensas para a gente. Demora a ver o resultado. Eu queria, de passagem aqui, perguntar sobre a retidão da sua linguagem.
a retidão do seu vocabulário diário, da sua linguagem. Qual a retidão da sua linguagem? Estava conversando com um irmão, assim, rapidinho, assim, e dentro de 3 minutinhos que eu conversei com ele, ele falou daquela danada daquela firma uma vez, e aquela danada daquele trabalho outra vez, e daquele danado daquele operário. Eu falei, irmão, você danou tudo aí, já um monte de vezes, só nessa nossa primeira conversa aqui. Tipo assim, ele não notou absolutamente nada que ele falou tudo aquilo, que aquilo faz parte do vocabulário dele. Só que quando terminou a conversa, eu falei para ele assim, uma das coisas que eu notei na nossa conversa é a palavra danado, e você sabe o que ela significa? Ela significa amaldiçoado, ela significa amaldiçoado, é exatamente isso que ela significa. Você amaldiçoa a empresa, você amaldiçoa isso, você amaldiçoa aquilo. Eu falei assim, não tem como as coisas estarem melhores do que você falou, porque o danado está na sua linguagem o tempo todo. Então, assim, qual a retidão da sua linguagem? Eu te pergunto. Porque o Senhor, você sabe que uma das coisas muito comuns é as pessoas reclamarem. Eu conheço pessoas muito espirituais que têm um dom tremendo, que eu invejo a unção da pessoa, mas ela gosta de reclamar, adora reclamar. Eu nunca vi daquele jeito. Eu falei, irmão, você está contrariando a sua própria unção de reclamar. Ah, está frio demais, eu vou morrer nesse frio. Que misericórdia, irmão, pelo amor de Deus. Não, mas eu morrendo de calor, vou morrer aqui. Para com isso, você não pode suportar um calorzinho. É uma reclamação de tudo. Você precisa notar se você é uma pessoa que reclama o tempo todo, porque é desagradável aos ouvidos do Espírito Santo. Todas as vezes que vem um vento para desviar o barco, você tem que realinhar várias e várias vezes. Isso é demonstrado no caminho da justiça. Eu queria lembrar na Bíblia aquele homem que Pedro chegou com a ideia para Deus, que a ideia era a seguinte, quantas vezes eu devo pedir perdão ao meu irmão? Isso é, se ele vier me pedir perdão, quantas vezes eu devo perdoar? Aí ele sugeriu 7. Vamos pensar só aqui, não vamos prosseguir na história. Existe essa pessoa que poderia vir pedir perdão 7 vezes? Não. Eu quero defender que existe essa pessoa. Qual é a pessoa? Eu não quero aqui dizer que o 7 é um número que realmente repete, a pessoa vem 7 vezes. Mas é que essa pessoa que está vindo pedir perdão 7 vezes, ela está insistindo em consertar as coisas. Ela está insistindo em consertar. Ela quer uma vida reta. Ela quer uma vida justa. Eu não sei se alguém vai ter paciência de perdoá-la, se alguém vai ter paciência de tolerá-la, se alguém vai entender a intenção dela, mas se ela vem 7 vezes e ela está sendo honesta, come on, ela está querendo endireitar as coisas. Não estamos falando aqui de alguém que está pedindo perdão só para se safar, não estamos falando dessa pessoa. Estamos falando de alguém que realmente está se arrependendo, e se ela vem 2, 3, 4 vezes, às vezes a gente vai a Deus num dia, mais que 7 vezes. Porque Deus está vendo que a gente está querendo uma vida reta. Então, essa é a ideia que nós estamos discutindo hoje, que eu já estou no final aqui. Mais uma vez, aqui está o carpinteiro, né? Aqui também. E quantos instrumentos vocês usam? Né? Usa a régua, usa o esquadro, usa o nível, usa um monte de ferramentas para realinhar a construção diariamente. Tá? Agora eu quero finalizar com uma palavra diferente. É o seguinte. Eu quero que você observe como Deus termina alinhando todas as coisas na nossa vida. Alinha toda a nossa vida com o passar do tempo. Eu insisto em mencionar que é com o passar do tempo. Vou colocar alguns textos aqui para vocês. Tá? O Salmo 18, verso 32. Esse texto, ele diz assim: Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Eu estou tentando acertar e tentando fazer as coisas certas. Meu caminho não é absolutamente perfeito, não é. Mas sabe o que Deus faz?
Deus termina endireitando o meu caminho. Na minha insistência de caminhar com Deus, na minha insistência de fazer, na minha intenção permanente de fazer a vontade dele, Deus termina alinhando o meu caminho. Eu não sei vocês, mas tem uma coisa que eu gosto de falar todo dia. Por quê? Eu, administrando as coisas que eu administro, o prédio da igreja, tantas coisas, tantas pessoas, tantas situações, tem uma frase que eu gostei, eu conheço a frase para falar para o diabo. Ele tem que ouvir ela todo dia. E eu ouço ela também, que eu preciso também. A frase é a seguinte: Deus resolverá todas as coisas. O diabo conversa comigo sobre muitos problemas. Você lembra que tem que fazer isso? Eu falei, Deus resolverá todas as coisas. No meu território, Deus resolverá. Não, mas você esqueceu disso também. Olha, Deus resolverá todas as coisas no meu território. Ah, mas está faltando isso. Deus resolverá todas as coisas para mim. Eu insisto com essa mensagem para ele. Porque o que eu tenho visto com o passar dos anos é que todo problema que aparece no meu território, Deus alinha as coisas. Ele resolve todas as coisas, ele alinha todas as coisas. Tá? Na minha casa, na minha vida, em todos os lugares onde há uma necessidade, Deus torna perfeito o meu caminho. Isso é, do fato de eu andar com a vida justa, de eu desejar uma vida justa, de eu insistir em uma vida de retidão, eu percebo Deus fazendo o meu caminho perfeito. Eu não andei perfeito. Ele fez o meu caminho perfeito. Ele alinha a minha vida. Meu casamento podia não estar melhor 10 anos atrás, mas Deus foi alinhando. Hoje está melhor. Deus vai alinhando a minha vida. Não é uma coisa que ele faz no dia que você aceita Jesus, está tudo direitadinho. Não, mas ele vai alinhando com o passar do tempo. E por isso eu queria dizer o seguinte, que a nossa velhice, e eu estou falando aqui de velhice da idade, não estou falando da velhice no pensamento, muito menos da velhice no coração, porque esses aí vão ficar velhos mesmo, tá? Mas a velhice na idade é um tempo de você contemplar as coisas alinhadas na sua vida. Deixa eu dizer, relacionamentos difíceis para nós, a promessa é de que Deus vai alinhando as coisas com o passar do tempo, tá? Tanto em você, com aquela pessoa, quanto das pessoas ao seu redor com você. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas eu acredito plenamente no que eu estou falando. Eu vejo com o passar do tempo Deus alinhar os relacionamentos. O casamento, então, é uma das coisas que o casal está ali insistindo em uma vida reta. O que Deus vai fazer? Vai alinhar os dois. Você acha que eles estavam alinhadinhos há 20 anos atrás? Você acha que eles estavam apaixonados? Você acha que eles estavam alinhadinhos há 15 anos atrás? Não, eles estavam lutando para sobreviver no casamento. Mas o alinhamento, sabe quando Deus vai alinhando o coração? Essa é uma promessa de Deus, é uma promessa do Senhor. Olha, eu estou falando isso e alguém está imaginando aqui algum casamento em uma situação que está totalmente desalinhada. Deixa eu falar a palavra de Deus para você nessa situação. O propósito de Deus é alinhar essa situação. Ele está lutando para alinhar a situação. Uma das coisas que eu mais admiro em Deus é a capacidade dele de levar o ser humano a entrar no seu caminho, de trazer as pessoas para o seu alinhamento. Ele torna perfeito o meu caminho, mas ele alinha as coisas. Eu quero que você contemple a sua velhice. Ninguém quer pensar em velhice aqui, eu sei, ninguém quer. Mas deixa eu te falar, ela vai chegar. E se você manter uma vida reta, você vai contemplar colheitas que você nunca pensou de colher. Eu quero ler o Salmo 128, não como um salmo de promessa, mas como uma palavra para aquele que viveu uma vida reta. Tá? 128. Bem-aventurado é o homem que, eu vou colocar assim, temeu ao Senhor e andou nos seus caminhos. Qual o resultado, qual é o fruto para a vida desse homem? As promessas de Deus são as seguintes: você vai comer do trabalho das suas mãos, você será feliz e tudo irá bem para você. Tá? E você vai ver a sua mulher como uma videira frutífera no interior da sua casa. Você vai ver os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Presta atenção, assim será abençoado o que teme ao Senhor. E presta atenção, veja como é uma promessa futura. O Senhor te abençoará, desde Sião, verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Uma vida reta.
é o propósito que você tem que fazer. Eu queria te perguntar, as finanças na sua vida são retas? Deixa eu te falar, muita gente ama a Deus de coração, mas as finanças são injustas. É injusto a forma que você lida com o dinheiro. Os relacionamentos são retos, são justos. Você conserta, você busca a paz, você busca a reconciliação, você busca o perdão. Eu quero perguntar, a retidão nas suas emoções, ou você gosta de manter a raiva? Você gosta, fica aqui no cantinho, só mais um pouquinho. Você gosta de manter uma vingança em algum lugar? As emoções, o meu problema era a tristeza, tá? Mas as minhas emoções se alinharam. Elas têm se alinhado, elas têm entrado no caminho da justiça. Porque o meu problema sempre foi emoções. A injustiça na minha vida estava na área das emoções, tá? Quero fazer um pedido para você. Não mantenha as rãs com você uma noite mais. Você sabe do que eu estou falando, né? Estou falando de Faraó. As rãs estão no palácio dele. Aí ele chama Moisés. Você me chamou? Ora ao Senhor para tirar as rãs. Aí ele perguntou, quando você quer que eu ore? Moisés pergunta, quando você quer que eu ore? Aí Faraó vira para ele e fala assim, amanhã. Amanhã. Deixa elas ficarem aqui mais uma noite. Incrível. Eu sempre gosto de pensar nessa parte, porque tem gente que deixa as rãs aqui comigo uma noite mais. Amanhã você pode orar. Eu posso tolerar elas comigo uma noite mais. Deixa eu dizer. Eu quero finalizar. Oi? Imagina. Talvez. Os irmãos lembram que eu falei que o coração da gente se desvia e que nós temos problema com o coração, por exemplo, eu tive muito problema com o meu coração, meu temperamento e tal, e tal, e tal. Só que eu quero falar essa última palavra aqui, que uma das colheitas de uma vida reta é colher um coração reto. Um coração que não se desvia mais do Senhor. Ou você acha que a gente vai ficar até a velhice tentando convencer o nosso coração a servir a Deus? Eu penso que no meio do caminho, em algum lugar, o nosso coração será convertido, o nosso coração será alinhado, e você vai olhar para você com certa idade, e você não vai ver mais aquela guerra que tinha dentro de você. Você vai ver paz, porque você vai ver que o teu coração não te dá mais problema para servir o Senhor, para acreditar no Senhor, para confiar nas promessas dEle, porque você adquiriu um coração reto. Agora deixa eu perguntar para você, qual o valor de um coração reto? Qual o valor para um ser humano de você finalmente não ter mais guerra dentro de você? Você não luta mais com raiva, nem com ira, nem com tentação sexual. Pode aparecer o que aparecer na sua frente, podem colocar na sua frente. Seu coração é reto, seu coração foi convertido pelo Senhor, seu coração foi curado, seu coração foi restaurado. Olha, a colheita de uma vida reta, a insistência de uma vida reta, é que nós podemos colher um coração reto, que ama o Senhor. Ele não vai ficar nos dando os problemas que Ele nos deu na juventude. Ele será um coração que vai nos ajudar a temer ao Senhor. Então vamos orar juntos, finalizando.